Então, hoje a nossa leitura está no capítulo 9, no Lar da Bênção. Clarencio movimentou a destra, indicando-nos o quadro sublime a desdobrar-se sob a nossa vista. Doce melodia, que enorme conjunto de meninos acompanhava, cantando um hino delicado de exaltação do amor materno, vibrava no ar. Aqui e ali, sob tufos de vegetação verde clara, muitas senhoras sustentavam lindas crianças nos braços. É o lar da bênção, informou o instrutor satisfeito. Nesta hora, muitas irmãs da terra chegam em visita a filhinhos desencarnados. Temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. O ministro, porém, interrompeu-se de improviso. Nossas companheiras pareciam agora tomadas de jubilosa aflição. Vimos-las desgarrar de inopino, qual se fossem atraídas por forças irresistíveis, precipitando-se para os anjinhos que cantarolavam alegremente. Enquanto a que nos era menos conhecida enlaçava louro petis, com infinito contentamento a expressar-se em lágrimas, Dona Antonina abraçou um pequeno de formoso semblante, gritando feliz: Marcos, Marcos. Mãezinha, mãezinha, respondeu a criança, colando-se ao peito. Clarencio fez sinal para as irmãs vigilantes, que se responsabilizavam pelos entretenimentos no parque, como a solicitar-lhes proteção e carinho para as nossas associadas de excursão, e disse-nos em seguida: o pequeno Júlio não se encontra no grupo. Ainda sofre anormalidades que lhe não permitem o convívio com as crianças felizes. Acha-se no lar da irmã Blandina. Rumemos para lá. Em poucos minutos, chegávamos diante de pequenino castelo muito alvo, em que se destacavam as ogivas azuis, coroadas de trepadeiras em flor. Atravessamos extenso jardim, embalsamado de aroma. Rosas opalinas, ignoradas na terra, de mistura com outras flores, desabrochavam profusamente. A irmã Blandina recebeu-nos sorridente, apresentando-nos uma senhora simpática que lhe fora a vozinha no mundo. Mariana, nossa nova amiga, cumprimentou-nos bondosa. Findas as saudações usuais, Clarencio tocou direto no assunto. Desejávamos avistar o pequeno Júlio, que havia desencarnado por afogamento. Blandina, que em plena juvenilidade trazia nos olhos os característicos de sublime madureza de espírito, respondeu gentilmente: com muito prazer. E acompanhando-nos à iluminada peça, ornamentada de róseos enfeites, onde um menino repousava num leito muito branco, explicou sem afetação: nosso Júlio, até hoje, ainda não se refez completamente. Ainda grita sob pesadelos inquietantes, como se estivesse a sofrer sob as águas. Chama pelo pai constantemente, apesar de parecer mais receptivo ao nosso carinho. Insiste pela volta à casa todos os dias. Acercamo-nos do berço largo em que descansava. O menino lançou-nos um olhar de atormentada desconfiança, mas, contido pela ternura da irmã que o assistia, permaneceu mudo e impassível. Ainda não se mostrou em condições de partilhar os estudos com os outros? Perguntou o ministro interessado. Não, informou a interpelada solícita. Aliás, os nossos benfeitores, Augusto e Cornélio, que nos amparam frequentemente, são de parecer que ele não conseguirá adquirir aqui qualquer melhora real antes da reencarnação que o aguarda. Traz a mente desorganizada por longa indisciplina. Bem-humorada, acrescentou: é um paciente difícil. Felizmente dispomos da cooperação de nossa devotada Mariana, que o adotou por filho espiritual,
até que retorne ao lar terrestre. Foi preciso segregá-lo neste quarto. Tamanha é a gritaria a que se entrega por vezes. Mas não tem recebido o tratamento magnético aconselhável, indagou Clarencio, atencioso. Diariamente recebe o auxílio necessário, esclareceu Blandina com humildade. Eu mesma sou a enfermeira. Passes e remédios não faltam. E a irmã conhece o caso em suas particularidades? Sim, conheço. Eulália tem vindo até nós. Lastimo que a mãezinha de nosso doente não esteja em condições de ampará-lo. Creio que o concurso dela poderia insuflar-lhe novas forças. Entretanto, com exceção da irmãzinha, que se lembra dele nas orações, ninguém mais da família o ajuda. Mãezinha, mãezinha Ellie, clamou o pequeno, em voz rouca, erguendo-se e enlaçando Blandina, pálido e inquieto. E te incomoda, meu filho? Dói-me a garganta, lamentou-se o rapazinho. A jovem benfeitora abraçou-o, osculando-lhe os cabelos e recomendou: Não te aflijas. Como é que um moço de teu valor pode chorar assim por nada? Imagina, temos 3 médicos em casa. É impossível que a dor não fuja apressada. Logo após, sentou numa poltrona e solicitou a colaboração de Clarencio. O ministro, cuidadoso, pediu-lhe abrisse a boca e, surpreendidos, notamos que a fenda glótica, principalmente na região das cartilagens aritenoides, apresentava extensa chaga. O orientador aplicou-lhe recursos magnéticos especiais e, em poucos instantes, Júlio voltou à tranquilidade. Então, falou Blandina, amparando afetuosa, onde está agora a garganta dolorida? E, visivelmente satisfeita, acrescentou: Já agradeceste ao nosso benfeitor, meu filho? O menino hesitante caminhou para o ministro, beijou-lhe a destra com um respeitoso carinho e balbuciou: Muito agradecido. Blandina ia dizer algo, mas Júlio correu para o seu regaço, choramingando. Mãezinha, tenho sono. A abnegada jovem acolheu-o com ternura, reconduzindo-o ao repouso. Quando tornou à sala, Clarencio informou que doara ao enfermo energias anestesiantes. Notara-o fatigado, resolvendo, por isso, induzi-lo ao descanso. E talvez porque nos percebesse o cérebro esfogueado de indagações, quanto àquela minúscula garganta ferida, depois da morte do corpo, o ministro explicou. É pena. Júlio envolveu-se em compromissos graves. Desentendendo-se com alguns laços afetivos do caminho, no século passado, confiou-se à extrema revolta, aniquilando o veículo físico que lhe fora emprestado por valiosa bênção. Rendendo-se à paixão, sorveu grande quantidade de corrosivo. Salvo a tempo, sobreviveu à intoxicação, mas perdeu a voz em razão das úlceras que se lhe abriram na fenda glótica. Ainda aí, não se conformando com o auxílio dos colegas que o puseram fora de perigo, alimentou a ideia de suicídio sem recuar. Foi assim que, não obstante enfermo, burlou a vigilância dos companheiros que o aguardavam e arrojou-se à funda corrente de um rio, nela encontrando o afogamento que o separou do envoltório carnal. Na vida espiritual, sofreu muito, carregando consigo as moléstias que ele mesmo infligira à própria garganta e os pesadelos da asfixia, até que reencarnou das almas com as quais se mantém associado para a regeneração do pretérito. Só um minuto. Infelizmente, porém,
encontra dificuldades naturais para recuperar-se. Lutará muito antes de incorporar-se a novo patrimônio físico. Registrávamos aqueles apontamentos com dolorosa admiração. Uma criança doente é sempre um espetáculo comovedor. Não nos atrevíamos a manifestar nossos pensamentos de estranheza. Todavia, o prestimoso amigo, assinalando-nos de certo as dúvidas, acentuou. Há poucos instantes, comentávamos a sublimidade da lei. Ninguém pode trair-lhe os princípios. A bondade divina nos assiste de múltiplas maneiras, amparando-nos o reajustamento, mas em todos os lugares viveremos jungidos às consequências dos próprios atos, de vez que somos herdeiros de nossas próprias obras. O assunto constituía preciosa sugestão para interessantes estudos, mas antes de anunciar qualquer pergunta, busquei aspirar a longos haustos as baforadas frescas de vento que carreavam para o recinto vagas sucessivas de agradável perfume. Bem, então esse aí, né, foi o capítulo 9, tá bom? Em que tem a situação ali, que tá colocada aí para nós, né, do jovem Júlio, né, do menino Júlio, que está desencarnado, né, ele sofreu lá um afogamento, né, e desencarnou. E ele se encontra nesse lar das bênçãos, sob os cuidados ali, né, de senhoras ali, né, de espíritos ali que estão cuidando do nosso irmão, tá bom? E percebam aí, tem toda a descrição, né, de como que ele se encontra lá, você viu que ele está em repouso, ele sofre ainda as consequências da última encarnação dele, tá bom? E também percebam um detalhe muito importante, assim, né, que as crianças, assim, que, né, desencarnam, assim, né, nessa condição, né, como criança, eles não são eles são parados num local, né, dedicado para eles, tá? Um local direcionado para eles, que é esse lar das bênçãos, tá? Assim, existe esse, né? Existem outros, tá? São vários que tem, lógico, tá? Mas aí onde eles estão, dá bem a ideia para nós do que seja esse lar das bênçãos, que acolhe essas crianças até que elas possam reencarnar. Tudo bem? Elas saíram nessa condição de crianças e, lógico, estão sendo preparadas para reencarnarem, né? Tá? Por alguma razão, a encarnação teve que ser interrompida, né? E vai ser retomada. E, enquanto isso, eles estão sob os cuidados né, dessas senhoras ali, que são espíritos que têm uma condição, uma situação especial para cuidar, né, de espíritos nessa condição aí, né, de criança, tá bom? Nessa situação de criança. No trabalho de ontem, a gente comentou sobre isso. Quem foi ontem, a gente comentou brevemente assim, sobre isso. Eu consegui ver assim, alguma coisa, tá? Sobre esse lar das bênçãos. Não sei se era exatamente esse que está falando aqui, viu? Mas era um semelhante a esse aí, viu? E que mostrou para mim de onde que as crianças vêm para encarnar, tá certo? Lá eles são preparados para voltar ao corpo de carne, né? E surgiu esse assunto porque como a gente tem muitas crianças que ou frequentam a liga, ou os pais estão preocupados com eles, os pais que vão lá pedem recursos para os filhos, houve essa orientação, né? De que o lar das bênçãos, ele cuida das crianças. E nem sempre a gente tem permissão para intervir, viu? A gente tem que pedir recursos para o lar das bênçãos, para que mentores ligados a esse trabalho, né? Muito possivelmente mentoras, tá? Mentores e mentoras, né? Possam se aproximar e poder ajudar as crianças encarnadas aqui, tudo bem? Porque precisa de ter uma movimentação mais delicada, viu? As crianças requerem aí um cuidado diferenciado. Tudo bem? E isso ontem ficou bem nítido para mim, viu?
E interessante porque eu não tinha lido aqui, viu, ainda, esse capítulo. Não tinha lido mesmo, assim, né? E agora, de manhã, quando eu peguei para ler, né, o capítulo, eu falei, nossa, foi isso que apareceu ontem. Foi lá no trabalho, né? Eu consegui ter essa informação lá no trabalho também, né? Assim, ok? Vamos continuar, então, com a nossa leitura. Vamos para agora o capítulo 10, Preciosa Conversação. Vamos em frente, então. Blandina, que parecia bastante versada nas questões da infância, associando-se à conversação que Clarencio desenvolvia, considerou com interesse. Efetivamente, a lei é invariável. Contudo, a criança desencarnada muitas vezes é problema aflitivo. Quase sempre dispõe de afeiçoados que a seguem de perto, amparando-lhe o destino. Entretanto, tenho observado milhares de meninos que, pela natureza das provações em que se envolveram, sofrem muitíssimo à espera de oportunidades favoráveis para a aquisição dos valores de que necessitam. E sorrindo bondosa, acrescentou: o caso de Júlio não é para mim dos mais dolorosos. Tenho visitado departamentos de reajuste em que se demoram irmãos nossos arrancados da carne violentamente, como frutos verdes da árvore que se desenvolvem. Processos de mente enfermiça que só abençoadas estações regenerativas na carne conseguem curar. Poderíamos receber de sua experiência alguns exemplos objetivos, indagou Hilário o curioso. Ah, são muitos, ponderou a nossa interlocutora gentil. Temos para demonstração mais prática os absurdos da megalomania intelectual. Há pessoas na Terra que não se acautelam contra os desvarios da inteligência e fazem da astúcia e da vaidade o clima em que respiram. Insistem na inércia do coração, abominam o sentimento elevado, interpretam por pieguismo e transformam a cabeça num laboratório de perversão dos valores da vida. Não cuidam senão dos próprios interesses. Não amam senão a si mesmos. Não percebem, contudo, que se ressecam interiormente e nem imaginam os resultados cruéis da celebração para o mal. Frequentemente, na luta mundana, avultam na condição de dominadores poderosos, com vastíssimo potencial de influência sobre amigos e adversários, conhecidos e desconhecidos. Mas esse êxito é ilusório. Caem sob o guante da morte, com grande alívio dos contemporâneos, e passam a receber-lhe as vibrações de repulsa. Semelhantes criaturas, naturalmente, são vítimas de si mesmas e sofrem os mais complicados desequilíbrios mentais. Depois de períodos mais ou menos longos de purgação, após a transição da morte, voltam à carne, necessitados de silêncio e solidão, para se desvencilharem dos envoltórios inferiores em que se enredaram, assim como a semente precisa do isolamento na cova escura para desintegrar os elementos pesados que a constringem para novo desabrochar. A moça esboçou um inteligente sorriso e continuou. Imaginemos que a terra se recusasse a auxiliar as sementes que esperam reviver. O solo expulsá-las-ia e, em vez dos germens libertados para a vitória da plantação, teríamos tão somente pevides secas, em aflitiva inquietude, desorientando a lavoura. Em verdade,
A maioria das mães é constituída por sublime falange de almas nas mais belas experiências de amor e sacrifício, carinho e renúncia, dispostas a sofrer e a morrer pelo bem-estar dos rebentos, que a providência divina lhes confiou às mãos ternas e devotadas. Contudo, há mulheres cujo coração ainda se encontra em plena sombra. Mais fêmeas que mães jazem obcecadas pela ideia do prazer e da posse, e, despreocupando-se dos filhinhos, lhe favorecem a morte. O infanticídio inconsciente e indireto é largamente praticado no mundo. E como o débito reclama resgate, as delongas na solução dos compromissos assumidos acarretam enormes padecimentos nas criaturas que se submetem aos choques biológicos da reencarnação e veem prejudicadas as suas esperanças de quitação com a lei. Ante a pausa que se fizera natural, inquiri. Mas a lei não traçará princípios inamovíveis? Pretenderá a irmã dizer que uma criança pode desencarnar fora do dia indicado para sua libertação? Sim, sem dúvida, atalhou o ministro que nos escutava. Há um programa estruturado na espiritualidade para as nossas tarefas humanas. Entretanto, pertence-nos a condução dos próprios impulsos dentro delas. Em regra geral, multidões de criaturas cedo se afastam do veículo carnal, atendendo a serviços de socorro e sublimação. Mas, em numerosas circunstâncias, a negligência e a irreflexão dos pais são responsáveis pelo fracasso dos filhinhos. Bom, gente, antes de continuar, é bom a gente só dar uma observada no que a gente está falando, tá? Certo? Aí, ele destaca para nós a questão aí da responsabilidade, né, que os pais têm para cuidar dos filhos, né, das crianças, certo? E se eles não cuidarem devidamente deles, podem antecipar ali a desencarnação deles. É o que ele está falando para nós, tá? Certo? Então, ele até diz aqui para nós, nesse parágrafo aqui, ó, há um programa estruturado na espiritualidade para as nossas tarefas humanas, sem dúvida, certo? Mas vai depender, esse programa ele vai depender, né, o sucesso dele, né, a gente conseguir cumprir todos os objetivos, vai depender de como a gente conduz, né, os nossos impulsos aí dentro delas, né, dentro das tarefas que nós temos, certo? Então é aquilo que a gente falou agora há pouco, né, quando nós lemos aí o trecho do outro livro, que a gente leu antes de começar a leitura desse, né, do livro Agenda Cristã. Depende muito do que nós fazemos com aquilo que nós temos. Se a gente não trabalha direito, se a gente usa mal aquilo que nós temos, muito possivelmente nós estamos abreviando, viu? A nossa estada aqui na encarnação, aqui no planeta, tá certo? Aqui, no caso, na encarnação, não no planeta, tá? Na encarnação, perfeito? Na nossa vida aqui atual. É isso que ele está falando para nós. Tudo bem? Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Como que nós estamos cuidando da nossa encarnação e, principalmente, o que nós estamos fazendo com aquelas pessoas, com aqueles espíritos, né, que estão dependendo de nós, no caso aí das crianças, né? As crianças, elas são dependentes de nós. Elas precisam ter um adulto para cuidar delas. E aqui também eles falam, existem mães que são ótimas, que são, né, ali mães que fazem jus ao título de mães, realmente. Mas existem mulheres, né, que não merecem ser chamadas de mães, né? Porque muitas vezes elas estão preocupadas com outras coisas que não cuidar dos filhos, né? Tá certo? É isso que ele está falando para nós. Certo? Muito bem.
Vamos continuar então aqui com a nossa leitura. Aqui, explicou Blandina delicada, recebemos muitas solicitações de assistência, a benefício de pequeninos ameaçados de frustração. Temos irmãs que, por nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno, comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-natos. Vemos casais que, através de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando-lhes a saúde. E encontramos mulheres invigilantes que confiam o lar a pessoas ainda animalizadas, que, à cata de satisfações doentias, não se envergonham de ministrar hipnóticos a entezinhos frágeis que reclamam desvelado carinho. Em algumas ocasiões, conseguimos restabelecer a harmonia com a recuperação desejável. No entanto, muitas vezes somos constrangidas a assistir ao malogro, né, fracasso, tá? Malogro, de nossos melhores propósitos, certo? Então, aqui ela está explicando para nós, né? O que acontece muitas vezes com casais ou mães, né, que não cuidam dos seus filhos, né? E que muitas vezes ela fala que envenena o leite materno. Esse envenenar o leite materno, sabe o que é? É quando as mães ingerem alguma substância que isso vai para o leite materno. É nesse sentido, tá? Aí o leite materno fica inadequado, né? Fica ruim para amamentar, né, os bebês, né? Tá certo? E aí provocam lá distúrbios nas crianças, né? Então é muito comum isso acontecer, viu? Tanto é que está sendo colocado aqui para nós. E esse livro que a gente sempre fala, não é de agora, né? Isso aqui já tem aí quase 100 anos, tá? Então percebam como é uma situação que deve ainda acontecer e numa escala muito maior, tá? Essa questão aí das mães, das mulheres, né? Elas, assim, se complicarem, né? Ingerindo substâncias, ingerindo muitas vezes álcool, drogas ou o cigarro, né? E, e, e outras substâncias, sei lá, né? Saber. Enfim, que podem causar mal aí para as crianças, tá certo? Enfim, aí ela foi comentando aí, né? Os problemas que eles têm aí e com as crianças que muitas vezes na encarnação já sofrem consequências e depois desencarnando, o que vai acontecer com os espíritos deles, né? Tá bom? Vamos conseguir então aqui com a leitura. Nesses casos, interferi buscando maiores esclarecimentos. Blandina, porém, percebendo-me a indagação íntima, adiantou. Nesses casos, ainda e sempre, a lei é invariável. As provas e tarefas sofrem dilação no tempo, mas serão cumpridas, afinal. Aquilo que não se realiza num século pode efetuar-se em outro. Nossa boa vontade e nossa aplicação aos desígnios divinos podem abreviar qualquer espécie de serviço. Quem persiste na direção do bem, mais cedo atinge a vitória. E com o formoso sorriso que lhe bailava no semblante juvenil, acrescentou: não vale fugir às responsabilidades, porque o tempo é inflexível e porque o trabalho que nos compete não será transferido a ninguém. Só um minuto, pessoal. Hilário, que acompanhava a conversação com extremo interesse, considerou: antigamente na Terra, conforme a teologia clássica, supunhamos que os inocentes, depois da morte, permaneciam recolhidos ao descanso do limbo, sem a glória do céu e sem o tormento do inferno. E nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo,
Acreditávamos que o menino desencarnado retomasse de imediato a sua personalidade de adulto. Só um minuto, gente, peraí. Deixa eu ver se melhorou. Tive que dar uma limpada na garganta aqui. Vamos lá, seguindo. Em muitas situações, é o que acontece, esclareceu Blandina afetuosa. Quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, recobrando logo após o serviço levado a efeito a respectiva apresentação que lhes era costumeira. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela natureza à maneira das criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas. E por isso exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. É por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico, na fase infantil, de vez que, depois do conflito biológico, da reencarnação ou da desencarnação, para quantos se acham nos primeiros degraus da conquista de poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição de luz interior, através do próprio aperfeiçoamento moral. Encantávamos as exposições claras e simples de nossa interlocutora, cuja palavra tangia com tanta felicidade graves problemas da vida. Em suas fórmulas verbais, singelas e acessíveis, penetrávamos inquietantes enigmas da puericultura. Blandina sabia associar a compreensão e a graça, instruindo-nos com discernimento. Comovido, diante das anotações que lhe definiam a valiosa posição cultural, ponderei. Usando semelhantes apontamentos, podemos entender com mais segurança os processos dolorosos das enfermidades congênitas e das moléstias insidiosas que assaltam a meninice no mundo. Sempre fui possuído de aflitivo assombro à frente do mongolismo e da epilepsia, da encefalite letárgica e da meningite, da lepra e do câncer, na tenra organização infantil. E que dizer dos desastres irremediáveis, considerou Hilário com emoção, dos desastres que arrebatam adoráveis flores do lar, deixando inconsoláveis pais e mães? Por vezes, numerosas, procurei resposta às terríveis inquirições que nos atormentam perante corpinhos dilacerados, nos hospitais de sangue, sem conseguir ausentar-me do escuro labirinto. Sim, esclareceu a enfermeira bondosa, as reparações nos martirizam na carne, mas sem elas não atingiríamos o próprio reajustamento. Cada qual de nós renasce na terra, apreciou o ministro, a exprimir na matéria densa o patrimônio de bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma.
A patogenia, na essência, envolve estudos que remontam ao corpo espiritual, para que não seja um quadro de conclusões falhas ou de todo irreais. Voltando à Terra, atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, segundo os títulos de trabalho que já conquistamos, ou conforme as nossas necessidades de redenção. Bem, aqui, né, tem uma série de coisas, tá, que o mentor espiritual está colocando para nós, né? Foi falado assim a respeito da questão ali das crianças, né, que sofrem muitos problemas aqui na encarnação, e que isso tem uma razão, né, que tem a ver aí com o passado, né, com a encarnação anterior dessas crianças, certo? E que trazem sofrimentos, né, para as crianças, né, até foi citado aqui para nós, ó, né, ali vários problemas que eles apresentam aqui, né, na questão de saúde, ó, meningite, lepra, câncer, epilepsia, mongolismo, enfim, né, que acontecem logo na infância. E muitas vezes a gente não entende, né, o que acontece com essas crianças. Mas aí ele está explicando para nós que tem a ver com o nosso passado, tá certo? Com a encarnação anterior ao, né, que afeta a encarnação atual, certo? E aí o mentor espiritual aqui, Clarence, né, ele fala para nós aqui, ó, certo? Que realmente acontece com todos, né? Não só com as crianças, obviamente, né, mas com a gente, nós também, adultos que estamos aqui, temos um tempo para, na encarnação, podermos fazer os ajustes necessários, né? E aí ele fala para nós aqui, ó, a matéria densa, né, nós temos aí na matéria densa o patrimônio de bens ou males que incorporamos à nossa alma, certo? Então, assim, a patogenia, na essência, envolve estudos que remontam ao corpo espiritual, ou seja, as doenças, elas têm ali problemas que estão relacionados ao corpo espiritual. E a gente precisa ir lá no corpo espiritual para entender o que está acontecendo. É isso que normalmente a gente realiza, procura fazer, né? Ir lá no corpo perispiritual, identificar os problemas que tem lá registrados, referentes a encarnações anteriores, para aí sim a gente ver se tem condições de atuar, se tem permissão, né? Porque muitas vezes isso aí está relacionado a mecanismos da justiça divina. Então nós precisamos ter ali determinadas orientações para poder interferir naquilo, viu? E às vezes muitas pessoas chegam no trabalho espírita, né, na casa espírita, querendo a solução, lógico, para os problemas, óbvio, certo? Eles vão querendo uma solução. Só que para a gente dar a solução para o problema, a gente tem que tomar todos esses cuidados aí, né? Para a gente não ir contra as leis de Deus que determinaram esses problemas para o espírito. Percebem? Então isso é muito importante, tá? Então tem muito, principalmente no que diz, já que a gente está falando das mulheres, né? Aqui, então é muito importante que a gente tome esses cuidados, né? Porque muitas mulheres têm problemas de saúde, né? E normalmente está relacionado aí com as questões assim reprodutivas, as questões aí de ordem afetivas, de relacionamento, né? E muitas vezes relacionamentos assim que foram abusivos, em que elas foram agredidas ou elas sofreram algum tipo de agressão ou causaram algum distúrbio para outro espírito, sabe? Assim, normalmente criança, enfim, numa encarnação anterior, não é nessa encarnação muitas vezes, tá? Encarnações anteriores, tá? Então, tudo isso a gente precisa ter cuidado para poder mexer, para poder querer ajudar, né? É isso que eles estão orientando para nós, que existem, né? Que
a nossa situação hoje na encarnação é como se fosse a ponta de um iceberg, tá? Nós somos a pontinha de um iceberg só. E sabe como é que é? Um iceberg embaixo da água, ele é muito maior, tá? Ele é enorme. Então é mais ou menos isso que ele está colocando para nós, tá? Eu estou colocando aqui em outras palavras, para facilitar, né, o nosso entendimento. Enfim, estou comentando aqui, né, com palavras simples, mas é o que o mentor espiritual está orientando para nós. Tá certo? Então ele fala assim, só para encerrar esse parágrafo, fala assim, voltando à Terra, atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, segundo os títulos de trabalho que já conquistamos ou conforme as nossas necessidades de redenção, tá? Então, o que nós temos na nossa encarnação pode ser tanto os acontecimentos agradáveis, como também desagradáveis. Vai depender do quê? Da nossa situação espiritual. Quem tem problemas espirituais, é lógico que vai viver acontecimentos desagradáveis aqui, gente. Não tem como escapar, tá bom? Primeiro tem que entender isso e procurar, de uma certa forma, saudar ou se reajustar com a justiça de Deus, para mudar aí a sua realidade atual. Certo? Tudo bem? Vamos seguir então. Bem-humorado, acentuou. A carne, de certo modo, em muitas circunstâncias, não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. Reparei, então, com mais insistência, a figura suave de Blandina, porque se dedicar a ela, assim, os trabalhos tão complexos. Não seria mais justo ouvir aquela conversação dos lábios da simpática Mariana, que ali se achava junto de nós, em sua posição de matrona respeitável? Externei os meus pensamentos, perguntando com discrição à jovem o porquê da grave tarefa de que se incumbia. Blandina apagou à luz o sorriso que lhe adornava o semblante, como flor aberta que se fechasse de súbito. Pesado silêncio pairou no recinto, mas, generosa e simples, adoçou a expressão fisionômica e falou quase conselheiral. Fui casada em minha última existência e somente há 3 anos terrestres me vejo de novo na vida espiritual. Não pude acariciar um filhinho em meus sonhos recentes de mulher, mas hoje sei que preciso reeducar-me no amor de mãe, consoante os débitos que contraí no passado. Realmente sinto grande afeição pelas crianças. Contudo, tenho igualmente enormes dívidas morais para com elas. O assunto descambava para um círculo particular que devia ser sagrado aos nossos olhos. Por isso mesmo, Clarencio fez mudo sinal para mim e a conversação foi canalizada para outro rumo. Muito bem. Finalizamos aqui o nosso capítulo, né? Valiosos ensinamentos, viu? Em ambos os capítulos que nós lemos hoje, né? Tá certo? Tanto aí no capítulo 9 como no 10, nós tivemos aí bastante ensinamentos aí, que até muitas vezes a gente já tem isso assim, meio que ou intuitivo, ou a gente até já sabia disso, mas é sempre bom a gente poder ler e poder rever, né? Todas essas informações aí para a gente poder trabalhar melhor, né? Sempre penso assim, acho que o nosso objetivo é esse, é estudar para poder melhorar, né, o nosso conhecimento e também para a gente poder atuar e trabalhar melhor, né? Tá certo? Então, é isso. Por hoje nós ficamos por aqui, né, no nosso estudo, e vamos encerrar aqui a nossa gravação de hoje, esperando aí que poder nos encontrar aí numa próxima oportunidade aí, né, na continuidade aqui dos nossos estudos.